Bom dia, boa tarde ou boa noite, pessoal, dependendo do horário que você estiver assistindo esse vídeo. Hoje a gente vai continuar a nossa disciplina de gestão de projetos com a unidade 2, influências organizacionais na gestão de projetos. Bem, o que a gente vai estudar aqui nessa segunda unidade da nossa disciplina, né? Basicamente 4 itens que nós vamos discutir nesse vídeo. Primeiro, vamos falar um pouco sobre algumas características das organizações que influenciam a forma como o gerente de projetos deve conduzir os projetos daquela organização. Vamos falar sobre as partes interessadas de um projeto, né? O que são essas partes interessadas, que impacto elas exercem dentro de um projeto. Vamos falar sobre governança de um projeto e sobre a equipe que trabalha em um projeto, certo? Primeiro item, para a gente começar então, a primeira pergunta que a gente vai buscar responder aqui na nossa aula de hoje é: o que é uma organização? Antes da gente discutir os impactos organizacionais dentro da gestão de projetos, a gente precisa entender de uma maneira mais clara o que é uma organização em si. Voltando lá ao PMBOK, nosso guia de referência em conhecimento de gestão de projetos, a gente encontra a seguinte definição para o termo organização. As organizações são arranjos sistemáticos de entidades, pessoas e ou departamentos que visam o alcance de um objetivo, que pode envolver a realização de projetos, né? Isso a gente encontra lá no PMI, na quinta edição, no PMBOK, publicado pelo PMI, na quinta edição de 2013. Ou seja, organizações são grupos, né, de pessoas, indivíduos, que têm algum objetivo em comum que eles buscam alcançar, e para atingir esses objetivos, eles podem fazer isso por meio de projetos ou não. Geralmente, a gente vai acabar tendo que envolver algum projeto aí para alcançar esses objetivos da organização. Bem, agora que a gente já definiu o que é uma organização, a gente pode levantar a segunda questão, que é a questão realmente que a gente busca discutir na unidade de hoje. Quais são, então, as características de uma organização que vão impactar a gestão de projetos, né? Que vão fazer alguma diferença na forma como você deve conduzir um projeto dentro daquela organização? Bem, o primeiro tipo de característica organizacional que vai influenciar a gestão de projetos é o que a gente chama de cultura ou estilo de uma organização, né? O que é isso de cultura e estilo de uma organização? São aqueles aspectos que são praticados sempre no dia a dia de uma empresa, algumas atividades que aquela empresa tem a sua forma de fazer, né? É o famoso, aqui as coisas são assim, aqui a gente faz as coisas dessa maneira, né? É o que a gente chama de hábitos e costumes que estão presentes nos funcionários, né, nas pessoas que trabalham naquela empresa. A gente diz que isso é um fenômeno de grupo, porque são aquelas atividades geralmente praticadas por todos ou grande parte das pessoas daquela organização, e nesse sentido, o gerente de projetos precisa ter algo que a gente chama de competência multicultural, né? Porque quando a gente fala de cultura e estilo, não necessariamente a gente fala apenas da cultura da organização, mas as diferenças culturais que existem entre os indivíduos que trabalham naquela organização ou até mesmo entre as diferentes organizações que podem estar fazendo parte daquele projeto. Talvez você vai trabalhar num projeto onde você tem uma parceria com outra organização ou você tem um cliente internacional, algumas pessoas que têm diferenças de culturas e que o gerente de projetos tem que saber lidar com essas questões. Um segundo item muito importante dentro das organizações que vai influenciar a maneira como o gerente de projetos conduz as suas atividades são as comunicações daquela empresa, né? A gente diz que as comunicações são um fator crítico para o sucesso de um projeto, porque a falta de uma comunicação eficaz pode realmente fazer tudo dar errado. Se você não entende muito bem o que seu cliente queria em um projeto, pode ser que você desenvolva algo que não vai, de fato, atender as necessidades deles. Ou se você não passa muito bem para a sua equipe qual é o trabalho que deve ser realizado, pode ser que alguém realize um trabalho diferente do que era para ser feito, e aí você incorre em retrabalho, mais custos e um maior tempo para você concluir as atividades do seu projeto, certo? Então, realmente é um fator muito importante. E a gente tem a questão, hoje em dia, né, cada vez mais, da tecnologia facilitando essas comunicações. A questão da internet, dos dispositivos eletrônicos que estão sempre tornando mais fácil de você enviar mensagens para as pessoas, conversar com elas, seja por áudio, texto ou até mesmo vídeo. E isso permite, inclusive, que você tenha uma comunicação muito eficaz, muito rápida, com pessoas que estão a distâncias geográficas muito grandes, né? Então, trabalhar bem essa questão das tecnologias
de quais tecnologias estão disponíveis dentro daquela organização e podem ser utilizadas, é de fundamental importância para uma boa gestão de projetos. Um terceiro fator que vai causar um grande impacto na maneira como os projetos são conduzidos na organização é o que a gente chama de estrutura organizacional. O que é estrutura organizacional? Basicamente, a forma como os cargos e as relações de hierarquia são distribuídos dentro daquela empresa, certo? Quem está subordinado a quem deve explicações, quem deve prestar contas a quem dentro da empresa. E uma outra questão que vai estar relacionada com a estrutura organizacional são os recursos disponíveis, principalmente recursos humanos, para aquele projeto em questão. Então, dependendo do tipo de estrutura que você tem, você vai ter diferenças em relações de hierarquia e nos recursos disponíveis para o projeto. A gente tem basicamente 3 tipos de estrutura organizacional, que são a funcional, a matricial e a projetizada, sendo ainda que a matricial pode ser dividida em fraca, balanceada ou forte. Falando um pouquinho de cada uma delas, primeiro da estrutura funcional, ela segue basicamente esse esquema aqui representado por esse organograma, onde você tem departamentos dentro da sua organização com atividades funcionais específicas. Por exemplo, eu tenho um departamento financeiro, de marketing, de produção, departamento jurídico. Cada um exerce simplesmente aquelas atividades específicas que são atividades dele. E dentro desses departamentos você tem pessoas que trabalham exclusivamente para aquele departamento e reportam ao seu gerente funcional, que é o gerente de cada um dos departamentos. Numa estrutura desse tipo, quando você vai executar algum projeto que depende de atividades de mais de um desses departamentos, você vai ter pessoas de diferentes departamentos, diferentes grupos funcionais trabalhando nesse projeto, só que cada uma delas vai ter que se reportar, vai ter que prestar contas ao seu gerente funcional. Então você tem aqui às vezes um problema de limitação de disponibilidade de pessoas para trabalhar no projeto, até a comunicação às vezes se torna um pouco mais difícil, Então, essa é a estrutura que a gente diz clássica, mas é a menos favorável à execução de um projeto na empresa. Por outro lado, a gente tem a estrutura projetizada, que é aquela mais favorável à condução de um projeto na organização. Nessa estrutura, você não tem essa figura dos departamentos de atividades específicas, você tem os gerentes de projetos e cada gerente vai ter a sua equipe subordinada a ele, sendo que o gerente de projetos e a sua equipe atuam exclusivamente no projeto em questão, em que eles estão trabalhando no momento. Essa estrutura ela é uma estrutura geralmente utilizada pelas OBPs, que a gente comentou na unidade passada, as organizações baseadas em projetos, que são aquelas organizações que executam a maior parte, se não todas, as suas atividades na forma de projetos. Então, dessa forma, você consegue ter sempre um pessoal disponível para executar as atividades daquele projeto e eles vão se reportar ao gerente de projetos, que é uma pessoa que vai ter o controle total sobre as atividades daquele projeto em questão. Entre a funcional e a projetizada, a gente tem a estrutura matricial, que a gente diz ser uma estrutura híbrida, que ela balanceia características da funcional e da projetizada. A matricial fraca é aquela que mistura características dessas duas, só que ela está mais próxima da funcional, da estrutura clássica. Nesse caso, a gente tem lá também os gerentes funcionais, os departamentos específicos, só que quando você vai realizar um projeto, que envolve pessoas desses diferentes departamentos, surge uma figura que é o coordenador do projeto, que ele vai coordenar essas atividades, mas ainda assim ele vai se reportar aos gerentes funcionais. Então você tem uma coisa a mais que vai facilitar a gestão do projeto, que é essa figura do coordenador, mas ela ainda está muito ligada à divisão departamental, aos gerentes funcionais. A estrutura matricial balanceada, ela equilibra bem as características da funcional e da projetizada. Nela a gente ainda tem as figuras dos gerentes funcionais, só que dentro da equipe que vai trabalhar em um projeto, um dos membros dessa equipe recebe a responsabilidade de ser o gerente de projeto. Então, temporariamente, ele vai assumir essa função de gerente de projetos enquanto durar esse projeto, só que ainda assim ele tem que executar as suas atividades também
dentro do departamento em que ele trabalha e se reportar ao seu gerente funcional, ao gerente do departamento onde ele se situa. E a estrutura matricial forte já é aquela que mescla as características, né, da funcional e da projetizada, só que ela é mais próxima da projetizada. No caso, a gente tem os departamentos com seus gerentes funcionais e é criado um novo departamento, como se fosse um departamento de projetos, né, onde você tem o chefe dos gerentes de projetos e vários gerentes de projetos subordinados a ele. Nesse caso, essas pessoas atuam sempre como gerentes de projetos, é um cargo fixo deles, e eles que vão estar coordenando essa relação entre as equipes de diferentes departamentos em um projeto da organização. Em resumo, pegando todos esses tipos de estruturas e traçando isso daqui em linhas gerais, a gente tem que, quando a gente fala de autoridade do gerente de projetos e da disponibilidade de recursos para a execução do projeto, numa estrutura funcional, a gente tem pouca ou nenhuma, enquanto que numa projetizada, a gente tem alta a quase total. Quando a gente fala, né, da pessoa que vai gerenciar o orçamento do projeto, na estrutura funcional seria o gerente funcional, o próprio gerente daquele departamento, enquanto que na projetizada já seria o gerente de projetos. E por fim, quando a gente fala do papel do gerente de projetos, né, e da equipe administrativa que trabalha com ele no gerenciamento do projeto, na estrutura funcional eles vão trabalhar no projeto em tempo parcial, ou seja, eles vão dedicar parte do tempo que eles trabalham na empresa ao projeto e outra parte às atividades do departamento em que ele se situa, seja o financeiro, a parte de produção, a parte de marketing, etc. Enquanto que numa estrutura projetizada, essas pessoas vão ter dedicação integral ao projeto, ou seja, toda a carga horária de trabalho dela na empresa vai ser dedicada àquele projeto. E na estrutura matricial a gente encontra aí um equilíbrio entre essas duas situações. A gente tem ainda a possibilidade de haver uma estrutura composta, que é quando existe essa mistura entre diferentes tipos de estrutura dentro de uma organização. O que na verdade é o mais comum de acontecer, certo? Você, para cada situação específica, você utiliza um tipo de estrutura que seja mais adequado. Por exemplo, nessa figura aqui, a gente tem uma ilustração de uma estrutura que aparentemente ela é uma matricial forte. A gente tem os gerentes funcionais, temos ali o chefe dos gerentes de projetos com vários gerentes de projetos. Em um projeto maior, mais complexo, que tem um impacto mais significativo na empresa, pode ser feito o uso do gerente de projetos coordenando equipes de diferentes departamentos, como ocorre numa matricial forte. Porém, em algum projeto menor, mais simples, que não vai ter um impacto muito grande na organização e que às vezes só exige atividades de um dos departamentos daquela empresa, talvez não seja necessário você ter essa figura do gerente de projetos e essa questão da estrutura matricial. Pode ser conduzido um projeto mais simples, como numa estrutura funcional, só com pessoas dentro de um departamento e reportando ao gerente funcional. Então essa questão de qual estrutura é melhor, qual estrutura é mais adequada, vai depender do contexto, né? É fato que a estrutura projetizada é aquela mais favorável à condução de projetos, mas em alguns casos não é necessário você ter toda essa estrutura, toda essa organização, se trata de um projeto muito simples, rápido, muito pequeno. Uma outra questão dentro das organizações que vai afetar a maneira como os projetos são conduzidos são os chamados ativos de processos organizacionais. O que são esses ativos de processos organizacionais? São basicamente o conjunto de processos e procedimentos de uma empresa e a base de conhecimento corporativo. Em resumo, o que seria isso? Os processos e procedimentos que a gente está falando são aquelas diretrizes, aquele passo a passo de como as coisas devem ser feitas na organização. Podem incluir alguns modelos de tomada de decisão, algumas ferramentas que devem ser aplicadas em determinados casos, alguns padrões organizacionais para facilitar a condução dos projetos. Por outro lado, a base de conhecimento corporativa são todas aquelas dados e informações que a empresa tem armazenados que podem ser úteis em algum momento futuro. Isso daqui inclui as lições aprendidas em projetos passados, o que deu certo, o que deu errado, informações históricas como o cronograma de projetos anteriores, o orçamento de projetos anteriores,
os riscos a que a empresa se viu exposta, quais as soluções adotadas para as situações, todo esse tipo de informação que pode vir a ser útil em projetos futuros, onde a empresa pode encontrar situações que ela já enfrentou anteriormente. A todos esses fatores que a gente falou até agora, né, que fogem do controle do gerente de projetos e da sua equipe, mas que de alguma maneira vão afetar a maneira como o projeto vai ser conduzido dentro daquela organização, a gente dá o nome de fatores organizacionais da empresa. Isso inclui uma série de aspectos, como cultura, infraestrutura, normas, que aqui podem incluir algumas normas governamentais, seja do setor específico onde a empresa atua, seja alguma legislação, como por exemplo, legislação trabalhista, recursos que estão disponíveis para a empresa e para a execução daquele projeto, condições de mercado, se existe demanda por aquele produto que está sendo desenvolvido, e políticas organizacionais sobre como as coisas devem ser conduzidas ali. Então, todas essas questões devem ser levadas em conta no planejamento e na execução de um projeto e cabe ao gerente de projetos adaptar todos os processos de gerenciamento de projetos que ele vai aplicando ao longo de todo o projeto, do início até o fim dele, a essa realidade da empresa e do ambiente onde ele está trabalhando. A segunda pergunta que a gente busca responder, então, na aula de hoje, indo para o nosso próximo item, seria: o que é uma parte interessada de um projeto? Bem, voltando ao PMBOK, a gente encontra a seguinte definição para o termo parte interessada. Uma parte interessada é um indivíduo, grupo ou organização que pode afetar, ser afetada ou sentir-se afetada por uma decisão, atividade ou resultado de um projeto. Ou seja, vai englobar todas aquelas pessoas ou grupos de pessoas que de alguma maneira se relacionam com o projeto, né? Que causam um impacto no projeto ou que são impactadas por aquele projeto, alguma atividade executada ao longo daquele projeto. Isso inclui uma série de pessoas e grupos, como por exemplo, o patrocinador do projeto, que é quem financia aquele projeto, quem fornece recursos para a execução do mesmo, o gerente do projeto, que está conduzindo o projeto, a sua equipe de gerenciamento do projeto e os demais membros que estão trabalhando ali naquela execução do projeto, que eles têm interesse, assim como o patrocinador, que o projeto dê certo, que ocorra tudo bem. Nós temos gerenciamento de operações dentro da empresa e os demais gerentes funcionais, que também podem ter algum interesse positivo naquele projeto, fornecedores e parceiros comerciais, que também torcem pelo sucesso da empresa para poder manter essas relações benéficas, clientes e usuários que querem um bom produto desenvolvido para que eles possam comprar e utilizar, o escritório de projetos, que é o PMO, os gerentes de programas e de portfólios da organização e outras partes interessadas. Então, existem várias pessoas, vários grupos que têm algum interesse naquele projeto. De alguma maneira, eles vão ser impactados, seja direta ou indiretamente, pelos seus resultados. Então, é importante que o gerente de projetos conheça bem essas partes interessadas para entender algumas questões sobre elas. Primeiro, a influência de cada uma delas no projeto, certo? Porque vamos ter várias partes interessadas, só que você tem que saber muito bem a quem ouvir, né? Quem que realmente vai poder influenciar o resultado do seu projeto de forma a ditar os rumos que aquelas atividades devem seguir ou não. Então, cabe ao gerente de projetos identificar bem qual que é o poder de influência de cada uma dessas partes interessadas no projeto. Quem tem o poder de decisão, quem pode mudar uma decisão tomada pelo gerente de projetos nesse caso. Uma outra questão muito importante são as exigências, necessidades e expectativas das partes interessadas, né? Que o gerente de projetos conheça bem o que essas partes interessadas esperam, o que elas pretendem com esse projeto que está sendo executado. E aqui cabe destacar que essas expectativas podem ser tanto positivas quanto negativas, certo? A princípio, a gente pode se enganar e pensar que todas as partes interessadas que a gente está falando, elas torcem pelo sucesso do projeto, mas não. Algumas partes interessadas, na verdade, podem querer que o projeto dê errado, né? No caso, se você acrescenta aqui concorrentes como partes interessadas, o concorrente pode querer que o seu projeto fracasse, né, para que ele se sobressaia dentro do mercado em que vocês estão competindo. Um outro exemplo seria até uma situação que ocorreu
mais ou menos recentemente, aqui na nossa região de Muriaé, onde uma empresa de mineração queria expandir as suas atividades para uma nova localidade. Você tem aí todos os interesses da empresa, dos seus sócios, acionistas, dos gerentes, das pessoas que trabalham nessa empresa que querem que dê certo esse novo projeto deles. Algumas pessoas da localidade que enxergam nessa expansão das atividades da mineradora uma oportunidade de emprego também têm um interesse positivo aí, mas algumas pessoas que moram nessa região que vai ser afetada podem querer que esse projeto, na verdade, não se concretize, porque elas acreditam que vai ter um impacto ambiental muito grande próximo à região onde elas vivem e isso não seria interessante. Então a gente tem que saber balancear essas expectativas das partes interessadas, que nem sempre vão ser expectativas positivas, nem sempre vão torcer pelo sucesso do projeto. Aqui a gente entra numa outra questão, né, que também está relacionada com essas expectativas, que é o conflito de interesses, que muitas das vezes surge entre as partes interessadas, seja um conflito de interesse em que alguém quer o sucesso do projeto e alguém quer o fracasso dele, ou pode ser vamos dizer assim, um conflito de interesse mais leve, como numa negociação de preços, onde quem vende uma determinada coisa quer vender por um preço mais alto e quem compra quer pagar um preço mais baixo. Você tem aí um certo conflito de interesses, mas cabe ao gerente de projetos desenvolver algumas habilidades de negociação, né, de intermediação até, para poder lidar com essas questões. Então, de tudo isso, né, todas essas questões que envolvem a gestão das partes interessadas, é extremamente importante que, bem no início do projeto, como nós vamos ver mais para frente, em umas unidades mais avançadas, dentro dos grupos que a gente falou de processos na primeira unidade, né, o primeiro era o de iniciação. Nesse próprio grupo de iniciação, a gente vai ver que um dos processos realizados é o de identificação e registro das partes interessadas, né? O que isso quer dizer? Que logo no início do projeto, antes de você fazer o planejamento e de executar as atividades, você tem que saber quem são as partes interessadas, né? Quem são elas, quais são os interesses de cada uma, as expectativas de cada uma com aquele projeto, para que a partir daí você consiga realmente fazer um bom planejamento do seu projeto e executar essas atividades da melhor maneira. E ao longo dessa execução é importante também que o gerente de projetos faça uma boa gestão das partes interessadas, né? O que seria isso? Você acompanhar se as expectativas das partes interessadas estão sendo atendidas e como que elas estão reagindo ao projeto. Para que o gerente de projetos, então, consiga adaptar bem a gestão de projetos aos fatores ambientais da empresa e para que ele consiga fazer uma boa gestão das partes interessadas, é interessante que ele tenha uma boa governança do projeto, né? Que a gente vai discutir agora exatamente essa questão. Mas antes de entender o que é a governança do projeto, acho que a primeira pergunta que a gente deve se fazer é: o que é governança, né? Se a gente for consultar o dicionário Michaelis, a gente encontra a seguinte definição para a palavra governança: ato ou processo de governar, governo, governação. Buscando ainda no mesmo dicionário o significado para governar, a gente vai encontrar várias definições para esse verbo, mas entre elas a gente tem ter poder de mando, de direção, administrar, dirigir, reger ou dirigir o procedimento ou o comportamento de algo ou de alguém. Ou seja, o que seria então a governança de um projeto? Seria a forma, a maneira como aquele projeto vai ser administrado, vai ser conduzido, né? Seria uma estrutura que você utilizaria para poder gerenciar um projeto da melhor forma possível. A gente pode dizer então que a governança de um projeto, ela nos fornece uma estrutura para tomada de decisão dentro daquele projeto, né? E para tanto, ela vai incluir aí processos, ou seja, um passo a passo de o que você deve fazer para tomar decisões de uma maneira adequada dentro daquele projeto, além de modelos e ferramentas que podem ser utilizadas dentro desses processos de tomada de decisão, diretrizes, ou seja, quais é a direção que você deve seguir, quais são os caminhos que você deve seguir para tomar essas decisões da melhor forma possível, além de papéis de autoridade dentro desse projeto, quem tem o poder de tomar tal decisão, quem que pode validar, aprovar ou até mesmo mudar alguma decisão que foi tomada ao longo do projeto, e alguns critérios que devem ser levados em conta para a tomada de decisão, sejam critérios de tempo, orçamento, escopo, qualidade
ou qualquer outra variável que você esteja trabalhando dentro desse projeto. Além disso, a gente tem uma grande importância da governança do projeto no que a gente chama de alinhamento estratégico do projeto. O que é esse alinhamento estratégico do projeto? A empresa, a organização, ela tem lá seus objetivos estratégicos, o que ela pretende alcançar no longo prazo, ela tem uma visão, que a gente chama, o que ela pretende alcançar. A governança, ela vai auxiliar a gente a fazer com que aquilo que está sendo feito dentro do projeto seja algo que vai contribuir para a organização alcançar os objetivos que ela tem de longo prazo. Ou seja, o que a gente está executando aqui nesse projeto está no caminho certo para chegar aonde a gente pretende chegar no futuro? Esse tipo de alinhamento a governança vai estar auxiliando o gerente de projetos a fazer. E geralmente ela vai estar associada a um contexto bem amplo, justamente por estar falando de alinhamento estratégico. Muitas vezes ela não vai lidar só com um projeto em si, mas com os vários projetos da organização, os programas da organização, que são os conjuntos de projetos, e os portfólios, que são os conjuntos de programas e projetos independentes, que a gente discutiu na unidade passada, e geralmente vai ter uma relação bem próxima com o PMO, com o Escritório de Gerenciamento de Projetos. E uma coisa aqui que vale a gente ressaltar sobre a governança do projeto, sobre todos esses padrões a serem seguidos, é que muitas vezes essa é uma ferramenta que é até um exagero quando você fala de um projeto mais simples. Ela é muito importante quando você fala de projetos grandes, complexos, que vão ter um impacto muito grande nos resultados da empresa, mas quando você fala de um projeto mais simples, um projeto mais rápido, que não vai ter um impacto tão grande, que vai ter poucas pessoas e poucos recursos envolvidos, talvez você ter toda essa estruturação antes de iniciar o projeto seja um pouco demais. Não seja tão necessário assim você ter todo esse trabalho, visto que o impacto do projeto, o risco dele seria muito pequeno. Então, cabe aí também às pessoas responsáveis pela gestão do projeto balancear quando é necessário você ter todo esse aparato para ter o apoio nessa gestão do projeto ou quando isso seria um exagero. Bem, essa governança então vai ajudar a gente a alcançar o sucesso do projeto, como a gente tinha falado, mas acho que nesse ponto é importante a gente definir então de uma maneira melhor, mais formal, o que seria sucesso em um projeto, que às vezes fica muito vago falar simplesmente alcançar o sucesso. A gente pode definir o sucesso de um projeto como atingir os objetivos que foram propostos dentro das restrições que foram estabelecidas para o seu projeto. Lembra daquelas 6 restrições conflitantes que a gente falou na última unidade? São custo, ou orçamento, tempo, ou cronograma, qualidade, escopo, recursos e riscos. Ou seja, você conseguiu concluir seu projeto, atingir os objetivos especificados dentro do tempo que foi estabelecido, sem estourar o orçamento, dentro dos padrões de qualidade que foram estabelecidos. Ótimo, a gente pode dizer então que o seu projeto realmente teve sucesso. Bem, mas para alcançar esse sucesso do projeto, a gente depende do trabalho de várias pessoas trabalhando de maneira integrada. A gente fala muito aqui do gerente de projetos, o papel do gerente de projetos, as responsabilidades do gerente de projetos, mas ele sozinho não vai conseguir realizar todo o projeto, todo o trabalho que deve ser realizado dentro de um projeto, certo? A gente teria, além do gerente de projetos, outras pessoas responsáveis pela gestão do projeto, o que a gente chama de pessoal de gestão de projeto, e pessoas ainda responsáveis pela execução do trabalho, o chamado mão na massa do projeto em si. Acaba que a gente fala mais do gerente de projetos aqui, porque ele é aquela pessoa que vai ter o papel de liderança em um projeto, em que a gente está, inclusive, tendo essa capacitação inicial em gestão de projetos, para que no futuro vocês possam vir a, inclusive, executar essa função. Mas, antes mesmo de ser um gerente de projetos, a maioria das pessoas acabam trabalhando como pessoal de gestão de projetos, executando atividades mais de auxílio, de apoio à gestão de projetos, ou em algumas áreas ainda na execução do trabalho. Isso é muito comum na área de tecnologia, onde as pessoas muitas vezes começam trabalhando como programador, como desenvolvedor de software, e depois de um tempo ele passa a gerenciar projetos de desenvolvimento de software. Mas a gente depende então de todas essas diferentes atividades, essas diferentes pessoas, para que a gente possa alcançar o sucesso de um projeto.
Além desses dois grupos que são mais fáceis da gente perceber, que fazem parte da equipe do projeto, né, que são o pessoal de gestão de projeto e os recursos humanos do projeto, né, aquelas pessoas que executam o trabalho do projeto em si, a gente tem outras pessoas ainda que podem estar fazendo parte dessa equipe, compondo a equipe do projeto, que são alguns especialistas, ou seja, pessoas que vão prestar consultoria ou algumas atividades de suporte que vão ser necessárias à condução do projeto, seja em alguma questão de consultoria financeira, jurídica ou em qualquer outra área. Nós temos os usuários e clientes do produto, serviço ou resultado que está sendo desenvolvido, né? Cabe aqui, primeiro, a gente fazer uma diferenciação entre usuário e cliente, ter isso bem claro na cabeça. O usuário, quem vai usar o produto, cliente é quem vai comprar, quem vai pagar o produto, né? Pode parecer que é a mesma coisa, em alguns casos é, mas em outros casos não. Pensa que você trabalha numa empresa, você vai pagar uma outra empresa para desenvolver um site para você. Você é o cliente que está pagando, só que o usuário não é a sua empresa. O usuário são as pessoas que vão acessar o seu site e utilizá-lo. Então, esses usuários e clientes também podem fazer parte da equipe do projeto, né, estando acompanhando o desenvolvimento do projeto para ver se tudo está de acordo com o que eles realmente desejam. Os fornecedores, que é quem fornece componentes ou serviços que vão fazer parte do desenvolvimento do seu projeto, e os parceiros, né? Às vezes, no projeto que você está desenvolvendo, existe alguma parceria com outras organizações para o desenvolvimento dessas atividades. Então, teriam membros de outras organizações fazendo parte da sua equipe também. A composição dessas equipes, inclusive, pode ser bastante heterogênea, até porque hoje, com todas as tecnologias que facilitam a comunicação, o trabalho colaborativo e até mesmo o trabalho remoto, a gente pode ter pessoas em diferentes áreas geográficas trabalhando em um mesmo projeto, né? Essa questão do trabalho remoto, inclusive, de você trabalhar sem estar presencialmente na empresa, né, mas trabalhar de casa pelo seu computador, utilizando a internet para se comunicar, ela já é algo muito comum no mundo. No Brasil, não tanto, porque até pouco tempo a CLT, né, a nossa legislação trabalhista, não previa o trabalho remoto. Mas com essa reforma trabalhista recente, a CLT passa a prever essa possibilidade, né? Então, talvez é algo que comece a surgir com mais frequência agora no nosso país também. Mas é algo que dá uma grande flexibilidade para o trabalho em projetos, onde você pode ter gente em diferentes partes do país ou até mesmo em diferentes partes do mundo trabalhando em tempo real em um mesmo projeto, em uma mesma atividade, até mesmo. Essa questão de você poder trabalhar com pessoas de diferentes localizações reforça ainda mais uma questão que nós falamos lá no começo da aula de hoje, que é a necessidade do gerente de projetos desenvolver uma competência multicultural, ou seja, ele ser capaz de trabalhar com pessoas de diferentes culturas, já que você pode acabar, dentro de um projeto, trabalhar com pessoas que têm diferenças culturais muito grandes na forma de lidar com o outro, nas coisas que elas acreditam e tudo mais. Além disso, a dedicação de trabalho, do tempo de trabalho das pessoas da equipe podem variar, sendo que você pode ter algumas pessoas trabalhando em tempo integral para aquele projeto e algumas pessoas que dedicam apenas parte do seu tempo de trabalho às atividades do projeto. E um último fator, que é bem importante também da gente destacar, é a importância do relacionamento, né? Do gerente de projetos conseguir manter um bom relacionamento com a sua equipe. Tanto para questões de conseguir fazer uma boa gestão das pessoas que estão executando o trabalho do projeto, das pessoas que estão realizando as atividades de gestão, quanto para que ele consiga ter uma boa negociação com os seus fornecedores e com os seus clientes também. Bem, pessoal, por hoje é isso. Espero que vocês tenham tido um bom proveito nessa aula de hoje. Aqui a gente encerra a nossa segunda unidade. Qualquer dúvida, vocês podem estar acessando o portal do EAD e postar lá no fórum de Tira Dúvidas, que a gente vai estar respondendo. Bons estudos para vocês, um abraço e até o próximo vídeo.